Obrigado, irmão. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Feliz por mais essa noite estar na presença de Deus. Mais uma vez está pregando a palavra. E toda vez que eu prego, você já vai saber até o que eu vou dizer aqui. Que não há honra maior de um homem do que pregar a palavra de Deus. E não há estreito maior também do que pregar a palavra de Deus. São os dois contrastes de pregar a palavra. E quando eu estava preparando, eu parti para um outro caminho, deixei a mensagem pronta, mas Deus mudou o caminho da mensagem, e eu creio que Ele está na direção de todas as coisas. Queria agradecer ao apóstolo e a bispa pela confiança, e a Deus por mais essa oportunidade. Abra vossas Bíblias aí então em Lucas 23, 32, vamos ler até 43. Evangelho de Lucas 23, 32 até o 43. Sei que parece que vocês estão meio cansados aí, mas tem bênção para a vida de vocês hoje, né? O que Deus quer falar para você hoje aqui é algo muito importante. Eu creio que a maior bênção que Ele disponibilizou para mim e para a tua vida é sobre o que a gente fala hoje. Todos acharam? Então se coloquem em pé em nome de Jesus e reverência a palavra. Diz assim a palavra: dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiam as suas roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos: você não és o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, ainda hoje estará comigo no paraíso. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Passagem também bem conhecida aí dos irmãos, mas Deus tem uma mensagem poderosa através da crucificação. Deus tem uma mensagem edificante através dessas três cruzes: Jesus Cristo no centro, um criminoso à direita e um criminoso à esquerda. Eu vou fazer uma pequena introdução para você só lembrar os últimos dias e os últimos acontecimentos de Jesus. Jerusalém está em festa, porque é a semana da Páscoa, em que Jesus é crucificado, e Jerusalém está lotado de pessoas. Jesus ceia com os discípulos, não é assim? Quando a gente ceia aqui: este é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, fazei isso em memória de mim. Porque toda vez que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então Jesus institui ali a Santa Ceia, ao qual nós fazemos aqui uma vez por mês, renovando a aliança com Cristo e anunciando a sua morte e a sua vinda. Dali então ele vai ao Getsemane. Acho que é o pior momento de Jesus. A Bíblia fala que ele começa a orar e começa a transpirar sangue. Tamanha é a aflição de Jesus, porque ele sabe o que vai acontecer com ele. Ele sabe qual é o plano que Deus já determinou para a vida dele.
E ele sabe que vai ser o momento de maior agonia da vida dele, quando ele pegar aquela cruz e ir até o Gólgota para ser executado. Depois do Getsemane, que ele ora, ele é traído por Judas, vendido por 30 moedas de prata, não é isso? Você sabe por que ele foi vendido por 30 moedas? Porque 30 moedas de prata é o preço que se pagava por um escravo. Então ele é vendido como um escravo. Mas na verdade, ele se entregou por mim e por você. Aquele que foi vendido como escravo, morreu na cruz do Calvário, para que eu e você nunca mais sejamos escravos do pecado. Então olha que tremendo, aquele que é vendido como escravo, me liberta da escravidão, do pecado e da morte. Ele é traído e é vendido por 30 moedas de prata. Ele vai ao Sinédrio então, aí articula ali um julgamento, pegam 2 testemunhas falsas para acusar Jesus, mas os 10 estão se perguntando, Jesus foi acusado do quê? Pelos judeus de blasfêmia, dizendo-se que ele era filho de Deus. E também contra Roma, porque o governo de Jerusalém era Roma que tomava conta. Então ele disse para os governantes de Roma, olha, está aí o rei dos judeus, aquele que vai se levantar para derrubar o teu governo. Então Jesus está sendo acusado de 2 coisas: para o judeu cristão, blasfêmia, e para o povo romano, que ele vai se rebelar e tomar o governo de Roma. E ali arrumam 2 testemunhas falsas, e aí pegam ele e levam até Pilatos. Pilatos olha para ele e diz, eu não vejo crime nenhum nesse homem. Manda açoitá-lo e solta ele. Mas o povo obstinado, os fariseus obstinados, novamente querem a morte de Jesus. Ele volta para Pilatos novamente. Pilatos não vê nenhum mal nele, lava as mãos do sangue desse homem e colocam 2, Jesus e Barrabás, e deixa o povo escolher. E o povo escolhe Barrabás. E eles gritam, crucifica a Jesus, crucifica a Jesus. Jesus então pega a cruz, anda, percorre o caminho até o Gólgota, que é chamado Caveira, e ali ele é crucificado às 9 da manhã e morre às 3 da tarde. Durante todo esse período de horas, ele foi humilhado, como nós lemos aqui. Ele foi afrontado, tiraram as suas vestes. Eu não vejo humilhação maior de Jesus que ele fez pela minha vida e pela tua vida. E eu não sei se você já leu sobre como que alguém morria na cruz. A morte é por asfixia. Eles pregam, colocam um apoio nos pés, e toda vez que para você respirar, você tem que levantar o seu tronco, respirar e soltar de novo. E aí Jesus fica das 9 da manhã até as 3 da tarde, sofrendo essa agonia por mim e por você. Só por isso, irmão, que nós estamos aqui nessa noite, pregando a palavra e ouvindo a palavra, porque ele se entregou por mim e por você. Ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi transpassado, ele foi ridicularizado e sofreu por mim e por você. E é disso que eu queria falar contigo nessa noite, das 3 cruzes. Porque aqui nós lemos que ele foi crucificado com 2 malfeitores. E a Bíblia fala que ele foi colocado no centro, um à direita e um à esquerda. Toda vez que você olhar para essa cruz agora, você vai se lembrar dessa mensagem. Toda vez que você olhar uma cruz, você vai se lembrar dessa mensagem. Porque toda história de salvação da minha e da tua vida começa através da cruz. Toda história de livramento do pecado e da morte, da minha e da tua vida, foi através da cruz do Calvário. Mas qual a mensagem que ele quer deixar para a aplicação da minha vida e da tua vida nessa noite? Porque até na cruz, pregado, Jesus prega, Jesus anuncia, Jesus cura, Jesus liberta. Jesus tem mensagem até pregado na cruz. E aí, para começar, eu disse que as 3 cruzes, elas indicam 3 coisas. Um morreu no pecado, foi aquele que não aceitou Jesus. Ele morreu no pecado. O segundo morreu para o pecado, porque foi salvo. Mas aquele que foi crucificado morreu pelo pecado de todos. Um morre pelo pecado de todos, um morre para o pecado e o outro morre no pecado. Um morreu perdido, outro morreu salvo, e outro morre
por toda a humanidade. E Jesus estava onde? No centro. Você acha que isso é uma coincidência? Ele não podia estar do lado esquerdo? Ele não podia estar do lado direito? Mas ele estava no centro. Sabe por quê? Porque ele é o centro de toda salvação da minha e da tua vida. Ele é o centro de toda a bênção da minha e da tua vida. E quando ele está no centro da minha e da tua vida, o milagre acontece. Chega a cura, chega a libertação, chega o avivamento. Se ele está no centro do teu casamento, vai ser bênção o seu casamento. Se ele está no centro do seu trabalho, o seu trabalho vai ser bênção. Se ele está no centro do seu ministério, o seu ministério vai ser bênção. Se ele está no centro da tua vida, a tua vida vai ser bênção. Jesus continua no meio. E ele continua de braços abertos para salvar. Talvez muitos aqui já ouviram falar da cruz de Jesus, mas nunca pararam para observar o que aconteceu ali. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Quantos já têm a vida eterna aqui nessa noite? Quantos já escolheram a vida eterna nessa noite? Então vamos falar da primeira cruz, a cruz da rejeição. Está lá no verso 39 que a gente vai ler mais tarde. Então são 3 cruzes: salvação, rejeição e aceitação. Salvação, absolvição e condenação. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Só existem 2 caminhos para mim e para a tua vida. Ou você aceita o sacrifício de Jesus, ou você está condenado. Ou você se rende a Jesus Cristo, ou você está condenado. Ou você entende que Ele morreu na cruz por mim e por você, ou você já está condenado. Mas eu creio que nessa noite, quem ainda não entendeu, ao final dessa mensagem, vai erguer a sua mão e dizer: ei pastor, eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero aceitar o sacrifício da cruz. A rejeição, lá em Lucas 10:16 diz assim, Jesus dizendo: quem vos ouve, a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita, a vós, a mim também rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Irmão, Jesus morreu para todos, mas nem todos vão aceitar a morte de Jesus Cristo. Ele morreu por toda a humanidade, mas nem todo mundo vai entender a morte de Jesus. Jesus pereceu por todos, mas nem todos herdarão a vida eterna. A segunda cruz é a da aceitação. João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que coisa tremenda. 2 pessoas sobre a mesma condenação, tendo a mesma oportunidade. Quantas oportunidades você já ouviu falar de Jesus e ainda não tomou uma posição? Quantas vezes já te ofereceram a Jesus e você ainda não tomou uma posição? Talvez essa noite seja a sua última oportunidade, assim como foi daqueles 2. No último minuto, 44 do segundo tempo, eles estão ouvindo Jesus. Um aceita, outro rejeita. Que nessa noite você possa entender que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade e Ele é a vida. A terceira cruz é da salvação. Isaías 53. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, somos salvos, somos libertos em Cristo Jesus. Sabe o que eu não entendo, irmão? Eu fiquei me questionando. Como é que uma pessoa do lado de Jesus, porque ali a cidade era pequena, não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha internet, mas eu creio que todo mundo ouviu falar de Jesus. Com certeza todo mundo ouviu falar de Jesus, dos milagres de Jesus, dos feitos de Jesus e da pregação de Jesus. E ali estão os 2, tendo a mesma oportunidade. Que nessa noite você possa ter a oportunidade dele abrir os seus olhos espirituais e você entender que você necessita dele, você entender que fora dele não há salvação. Lá em Lucas 23:39 diz assim, um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós.
Em outras palavras, presbítero, será que está dizendo para Jesus? Desce daí. Sabe o que representa esse tipo de pessoa? Pedindo para Jesus descer da cruz e salvar a pele dele? São pessoas que imaginam que há salvação fora de Jesus Cristo. Pessoas que imaginam que há salvação e perdão fora da cruz de Cristo. Não existe. São pessoas que pensam que Jesus não salva. É o mundo dizendo assim: eu vou ser salvo porque eu sou bom. Eu vou ser salvo porque eu sou um bom filho. Eu sou salvo porque eu vou ter um bom caráter. Eu sou salvo porque eu pratico boas obras. Que nessa noite você possa mudar o teu pensamento nessa noite. A gente não vai ser salvo porque é bom. Nós vamos ser salvos pela graça. E isso é um dom de Deus. O dom gratuito de Deus, a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse é o mundo. O mundo diz que nós não temos que ser condenados. O mundo diz que você não precisa mudar, que você não precisa mudar o seu caráter. E muitas igrejas ainda pregam isso. Em outras palavras, está dizendo: olha, esquece a minha condenação e a tua condenação. Desça daí, salva a minha pele e salva a tua. Mas eu quero te dizer algo: Jesus não veio para salvar a minha pele nem a tua pele. Ele veio para morrer e morte de cruz pela minha vida e pela tua vida. Ele veio para morrer no meu e no seu lugar. E se ele desce daquela cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Quando ele está no Getsemane orando, ele fala: Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas se não for possível, que se cumpra a tua vontade na minha vida. E essa cruz da rejeição é o mundo pensando que não precisa de Jesus, bispa. É o mundo crendo que não precisa passar pela cruz, pela condenação da cruz. E sem condenação de cruz, não há vida para mim e não há vida para você. Sem a condenação de Jesus na cruz, não há perdão para a minha vida, não há perdão para a tua vida. Porque sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Aleluias. Quantos estão entendendo a mensagem? Olha que o inimigo diz assim: ó, se tu és o Cristo, faz as pedras virarem. Quem disse isso? Satanás. E o que o ladrão da cruz falou? Se você é o Cristo, desce daí. Você salvou todo mundo, curou todo mundo, não vai salvar você? Não vai livrar a tua pele? Meu irmão, aprendi uma coisa com essa passagem aqui: todo aquele que tenta tirar o sofrimento de Cristo do teu caminho, ele não quer te ajudar, ele quer atrapalhar a tua vida. Porque assim como Cristo sofreu naquela cruz, eu e você vai sofrer. Porque assim como ele foi sepultado, nós vamos ser sepultados com ele. E assim como ele ressurgiu, nós também vamos ressurgir com ele em glória. Então é que o inimigo disse para Jesus: faz as pedras se transformarem em pão. Se és o Cristo, mostra-nos um sinal. Os fariseus: se tu és o Cristo, mostra um sinal. Ele disse assim: não vai ser mostrado nenhum sinal para vocês, porque vocês são incrédulos. Só vou dar o sinal de Jonas. Quem conhece Jonas? E qual que é o sinal de Jonas, pastor? Aquele que ficou 3 dias morto, e após o 3º dia reviveu e pegou a mensagem. Então ele está dizendo: não vou dar nenhuma mensagem para vocês, a não ser o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Crê na mensagem daquele que ressuscitou ao 3º dia e você vai ser salvo. E quantos de nós pedimos sinal para o Senhor? Eu mesmo sou um que peço muitos sinais, mas tem a gente não vai dar sinal nenhum. E como já foi dito aqui, quando o mar estiver na nossa frente e quando os inimigos estiverem para nos perseguir, se ele não abrir o mar, ele vai fazer a gente andar por sobre as águas. Mas a promessa de Deus vai se cumprir na minha e na tua vida. E esse é o tipo de Messias que o mundo quer. Um Messias que não condena. Sabe o que o mundo quer e muitas igrejas querem? Um Messias que passa a mão na cabeça. Você não precisa ser condenado não. Fica tranquilo. Meu irmão, muito cuidado quando você for visitar alguma igreja. Muito cuidado com o que você vai estar ouvindo. Ora muito antes de você ir visitar alguma igreja. Ora bastante. Se é permissão de Deus, você visitar uma outra igreja. Muito cuidado com o que você ouve na internet. Eu já disse aqui. Muito cuidado com o que pastores estão pregando na internet, passando a mão na cabeça de ovelhas. E eu aprendi uma coisa desde o dia que eu pisei aqui nessa igreja: sem passar pela cruz,
não tem vida eterna. Sem passar pela condenação e absolvição da cruz, não tem salvação para a minha e nem para a tua vida. Sem julgamento e sem cumprimento da sentença, não há salvação, nem para mim nem para você. E esse é o tipo de Messias que o mundo quer. Só que um dia, esse Messias vai aparecer que o mundo quer, que é o anticristo, onde ele vai pregar a paz e passar a mão na cabeça de todo mundo. Mas para eu e para você que crê em Jesus, ainda que nós passamos momentos de aflição, momentos de dor, momentos de angústia, nós sabemos que no final a vitória é certa. Não pelo meu mérito, nem pelo teu mérito, mas pelo sacrifício daquela cruz. A primeira cruz então que a gente está falando é a cruz da rejeição. É o mundo que quer salvação sem passar pela condenação da cruz. É o mundo que quer se reconciliar com Deus sem passar pela cruz. Quantos de vocês aqui já falou de Jesus para alguém? A pessoa fala assim, ó, mas eu tenho Jesus no meu coração. Não é assim? Aí você tem que olhar para ela e falar, você pensa que você tem, mas você está enganado. E aí eu posso falar, um dia eu também já pensei assim. Sabe o que eu disse para o meu irmão, que ele pegar para mim? Eu falava assim, o dia que eu parar de beber e de usar droga, aí eu vou para a igreja. Ou seja, o dia que eu for santo, eu vou para a igreja. Só que eu não entendia que eu só vou me tornar santo quando eu aceitar o sacrifício da cruz. E ali ele vai me transformar, ali ele vai me curar, ali ele vai me restaurar. E esse era o meu pensamento, Nayara. Eu só vou para a igreja, irmão, o dia que eu parar de beber e de usar droga. Mas eu vim para a igreja, irmão, bebendo e usando droga. E quando eu vi a mensagem da cruz, eu ergui a minha mão, aceitei a Jesus, aí eu me tornei santo. Não porque eu sou bonzinho, mas porque o sangue vertido na cruz me purificou, me salvou, me curou, tirou todos os meus vícios e me fez mais que vitorioso em Cristo Jesus. E aí eu entendi uma coisa. Uma vez uma menina da loja me perguntou assim, mas como é que eu vou para a igreja se eu não estou ainda? Falei, irmã, entenda uma coisa, pega um copo rapidinho. Ela pegou um copo, bispa, e eu enchi de café até aqui. Eu falei, vem cá agora, irmã, isso aqui é você, tá vendo? E esse negócio preto aqui é o teu pecado, é os teus vícios. Aí sabe o que eu fiz? Eu abri a torneira assim, da água, e falei, quando você aceita Jesus, ó, ele é a água da vida. A água começou a cair daquela sujeira, irmão, e foi enchendo aquele copo, e foi enchendo aquele copo. E sabe o que aconteceu? Toda a sujeira, irmã, começou a subir. Não deu menos de um minuto, todo o copo estava limpo pela presença do Espírito Santo de Deus. Aí ela falou, então pastor, eu entendi o segredo. É só ficar recebendo a água da vida. Porque ela que purifica, ela que liberta, ela que cura, ela que resgata de todo mal. Faz essa experiência na sua casa, irmão. Pode jogar. Enquanto a água da vida está caindo, você fica limpinho, cristalino. Não por mérito seu, mas por mérito daquele que nos purifica. Quantos estão entendendo? Então a salvação é um dom gratuito de Deus, sim ou não? E em Jesus Cristo foi feito toda a justiça de Deus. Essa cruz, ela representa a incredulidade dos homens em relação ao sacrifício de Jesus. Quantas pessoas recusam o sacrifício de Jesus? Quantas pessoas não entendem esse mistério do copo que eu falei? Tem horas que tem que ser didático, a pessoa fala, filho, você não está entendendo a palavra? Então vem aqui. Ó, você está vendo aqui? É isso que Jesus quer fazer com você. Ele quer te limpar de dentro para fora. Aleluia. Em João 8,32 diz o quê? E conheceis a verdade vos. Eu adoro esse versículo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta, sim ou não? Não. A verdade não liberta. Eu acho que não. A verdade liberta, sim ou não? Não. Vamos ler de novo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, irmão. Então o que liberta não é a verdade, é o conhecimento da verdade. Porque tem verdade que você não conhece. Se você não conhece a verdade, para você é uma mentira. Não é assim? Então o que liberta não é a verdade, é o conhecimento da verdade. A verdade sempre vai ser verdade. E aí eu tenho uma outra ilustração para falar para você do conhecimento da verdade. Uma vez o pregador Paul Washer foi orar na casa de uma senhora
Olha que interessante isso, presbítero. E era uma senhora de 80 anos, ela estava muito enferma, muito doente, e já não enxergava direito há muito tempo, e morava sozinha. Ela tinha trabalhado numa casa de família, de empregada doméstica, durante 40 anos, irmão. E aí morreu a patroa dela, e aí ela ficou sozinha, enferma na casa dela. E o pastor foi orar na casa dela. E quando ele chegou perto da casa dela, irmã, na cama dela, antes de orar, tinha um quadro na parede, irmã. Aí ele começou a olhar aquele quadro ali. Eu falei, irmã, o que é esse quadro aí? Ela disse assim, ó, quando a minha... Ela chamava de amiga, não era nem patroa. Quando a minha amiga estava para morrer, ela falou que ia me dar um presente. E ela me deu um papel. Só que eu não conseguia ler direito, que eu já não enxergava mais. E era um presente de autoestima. Eu coloquei num quadro e coloquei ela na parede. E toda vez que eu olho para o quadro, eu me lembro dela. Aí ele disse para ela assim, você sabe o que está escrito aqui? Isso aqui é um testamento. Que ela deixou todos os bens dela para você, em vida. E essa mulher, ela era milionária. Ou seja, você está milionária. Ela não conhecia a verdade, a bispa já matou. Aquele papel que estava na parede, isso era verdade ou era mentira? Verdade. Era verdade. Mas ela não tinha usufruído das bênçãos daquele papel, daquela verdade? Não, por quê? Porque ela não conhecia a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Eu só consigo acessar as bênçãos de Jesus Cristo quando eu conheço a verdade. Então eu entendo que não é a verdade que liberta, é o conhecimento da verdade. E toda a verdade está em Jesus Cristo. Por isso que ele diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quantas pessoas não têm um testamento na beira da cabeça ali, irmão, que é Jesus Cristo? Às vezes tem até uma cruz com Cristo pregado, mas não utiliza das bênçãos daquela verdade, porque não conhece a Jesus Cristo. Mas graças a Deus, que eu e você acessamos todas as bênçãos de Jesus Cristo, todas as bênçãos desse testamento que tem vida e vida eterna para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. Eu vou correr aqui que tem muita coisa. Então a primeira cruz ela é a rejeição. E a do meio? Salvação. Aquele que morreu por todos nós. Aquele que morreu por mim e por você. E aí você deve estar se perguntando, por que ele está no meio? Porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por que ele está no meio? Porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Por que ele está no centro? Porque ele assumiu o nosso lugar e se cumpriu nele a justiça de Deus. Ele está no centro porque ele se fez pecado por nós. Ele está no centro porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está no meio porque ele se fez maldição por nós. A palavra diz, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. E toda a ira de Deus, você falou, pastor, Deus se ira? Se ira. Porque a Bíblia fala que toda a ira de Deus foi sobre ele no madeiro. E ali Deus cumpriu a sentença de morte, que era minha, que era tua. Como assim, pastor? Ele esmagou o próprio filho? Sim. Ele fez o próprio filho sofrer? Sim. Isso por mim e por você. Todo o pecado da humanidade, naquele momento que ele está na cruz, estava sobre ele. Por isso que num dado momento, ele olha e fala, Senhor, por que me abandonaste? Sabe por que ele diz aquilo? Por que me abandonaste? Porque naquele momento, todo o pecado do mundo estava nele. Eu creio que naquele momento Deus virou o rosto para ele. E ele entendeu, falou, Senhor, por que me abandonaste? Porque ele levou o pecado de toda a humanidade sobre o madeiro. Aleluia. Ele está no centro, sabe por quê? Porque ele é a nossa única esperança de salvação. Ele está no centro porque sem ele não tem vida. Porque um dia ele disse, não é assim? Haja luz e houve luz. É por isso que ele está no centro. E ele não foi o plano B não, viu? Muitos pensam que Jesus Cristo foi o plano B de Deus. Não foi, eu falo para vocês. Porque fala que ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Com Deus não tem plano B não, irmão. Aí você fala, eu por um caminho, mas Deus virou para o outro. Não. Com Deus não tem plano B. Ele é onisciente, onipresente, sabe de todas as coisas. E Jesus é o plano perfeito para mim e para a tua vida. Com Jesus não tem plano? Não tem, irmão, não tem plano B. É só o A. Todo o controle está nas palmas das mãos do Senhor. Não cai uma folha, se não for da vontade dele. Todo o plano da minha, da tua vida está nas mãos dele. É só você se entregar e aceitar aquilo que ele tem para a tua vida. E aí, para encerrar a salvação, todo o Velho Testamento aponta para quem? Para Jesus.
E todo o Novo Testamento fala de quem? De Jesus. Da ressurreição de Jesus e da volta de... Toda a palavra fala de Jesus. O velho aponta para ele, o novo testifica dele, e o final fala da volta dele. Por isso que ele está no centro. Porque ele é o centro da palavra de Deus. Ele é o centro da minha vida, o centro da tua vida. Aleluia. Mas como que o Velho Testamento fala dele? Quem se lembra lá do Gênesis? Quando Deus mata um animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Morre um inocente para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Aí depois em Abraão, quando ele sobe para sacrificar o filho, o menino olha e fala: ué pai, eu estou vendo a lenha e estou vendo o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro. O pai dele fala: fique em paz, porque Deus proverá para si o cordeiro, Jesus. Jesus é o cordeiro de Deus. Depois, não satisfeito, ele manda fazer o quê? O tabernáculo. E o tabernáculo é colocado onde, bispa? Na ponta ou no centro? É colocado no centro do povo, porque Deus diz assim: eu quero estar no meio de vós. Mas até ali o povo tem acesso a Deus? Não, só o sacerdote. Ele mola lá o carneirinho, pega o sangue, entra no Santo dos Santos, joga ali as asperge na arca para remissão de pecados, apontando para Jesus. Toda a Bíblia fala dele, toda a palavra é por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Vamos para a cruz da aceitação, bem rápido. É um cara que também estava condenado, igual o outro. Só que olha que interessante uma coisa: o que mudou o coração desse homem? Já se perguntou isso? Dá um tempinho para você pensar. O que mudou o coração desse homem? Porque lá no começo também fala que os dois insultavam ele. Mas uma frase de Jesus muda o coração desse homem. Uma frase muda tudo. Uma palavra muda tudo. Quando o povo está insultando Jesus, todos eles insultando, zombando de Jesus, Jesus diz o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa frase mexeu com o coração dessa pessoa. Ele disse assim: esse homem é diferente. Sabe por quê, irmão? A atitude no momento de aflição diz muito quem eu sou e quem você é. Talvez esse homem nunca andou com Jesus, irmão, mas quando ele estava do lado de Jesus, ele pôde ver quem era Jesus, sendo afrontado, zombado e ainda orando e intercedendo. Ele fala: esse homem é Jesus. Sabe o que eu entendo com essa passagem? Uma atitude minha, uma atitude sua, no momento de aflição nossa, vai salvar uma alma. Como assim, pastor? Um momento de aflição na minha e na tua vida, dependendo da minha atitude, da tua atitude, dependendo do que sai da minha boca, do que sai da tua boca, vai salvar almas. E o negócio não é reclamar, é orar e interceder. Está difícil? Ora mais. Está impossível? Interceda mais. Está mais difícil? Ora mais ainda. Está sendo afrontado? Ora mais. Jejua mais e se consagra mais. Porque é uma atitude, fala muito mais que palavras. E eu creio que foi essa palavra que mudou o coração desse homem. E olha o que ele diz aqui: esse homem, mal nenhum fez. Ele olha para o cara que está batendo e fala: mas peraí, nem estando sobre a mesma condenação dele, você não teme a Deus? Nem estando sobre a mesma condenação, pregado na cruz, você teme a Deus e está insultando Jesus? Foi a primeira atitude dele, temer a Deus. Porque em Provérbios 9 diz que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. E aí ele diz o seguinte, ele continua falando: recebemos justiça dos atos que cometemos. Não foi isso que a gente leu? Somos culpados dos nossos crimes. Por isso que a gente está aqui morrendo. Agora ele reconhece a inocência de Jesus. Veja esse homem, mal nenhum cometeu. Verso 43. Irmão, se você não reconhecer que o inocente morreu no teu lugar pela remissão dos teus pecados, você não chega em lugar nenhum. Então vamos lá. Ele se compadeceu das palavras de Jesus, tocou o coração dele, ele começou a temer a Deus, ele reconheceu que Jesus era inocente e reconheceu que ele era pecador. Enquanto você não reconhecer que é pecador, nada vai mudar na tua vida. Enquanto você não reconhecer que necessita de Jesus, nada vai ser mudado na tua vida. E ele reconhece que Jesus pode salvar, no verso 42. Não da cruz, mas ele pede vida eterna.
Sabe o que ele disse para Jesus? A gente já leu aqui. Lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Lembra-te de mim. Ele pede misericórdia, irmão. Não pede para descer da cruz. Ele sabe que ele é pecador e ele quer morrer. A carne dele vai morrer. Mas ele pede: tenha misericórdia da minha alma, porque eu sei que o Senhor é rei e que pode salvar. Lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Porque só tem um reino quem é rei, né? Ele reconhece o reinado de Jesus. Ele reconhece a autoridade de Jesus. E o que Jesus diz para ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele vai inaugurar o paraíso com um bandido. É só Jesus que faz isso. E às vezes quando a gente vê alguém na rua, uma prostituta, um bêbado, a gente não quer nem chegar perto, né? A gente julga, fala que não quer saber de Jesus, que não está nem aí, que quer ficar no mundão, mas mal a gente sabe o que aquela pessoa está passando. Mal a gente imagina qual é o cativeiro que aquela pessoa está presa. Então, antes de julgar alguém, irmão, ora por ela, interceda por ela, convida ela, mostra essa verdade para ela. Fala: irmão, existe uma verdade que eu preciso te falar. Quem tem amigo aqui? Quando você sabe de uma coisa muito boa, irmã, você não quer contar para sua amiga? Jesus é uma coisa maravilhosa. Você conta para sua amiga que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta, Ele cura, que Ele acaba com todos os vícios, que Ele transforma o nosso caráter, que Ele muda a nossa maneira de falar, de agir, de andar, que Ele nos reconcilia com o Pai, que Ele, através dele, os nossos pecados são perdoados. Abra a tua boca para falar de Jesus. Aleluia! Então vamos lá, ele temeu. Reconheceu que era pecador? Sim. Reconheceu a inocência de Jesus? Sim. Reconheceu a autoridade de Jesus? Sim. Pediu misericórdia? Sim. E esse é o evangelho da cruz. Eu pensei: o que eu vou pregar para aquele povo? Mas eu soube falar de Jesus. Você vai falar do quê? Porque se a gente fica assim, eles vão pregar o quê? Eu fico assim: Senhor, orando, vou pregar o quê? Você vai pregar o quê? Você vai pregar sobre o quê? Sobre Maomé? Sobre Buda? Fala de mim. Fala de Jesus, da cruz. Fala de salvação. Porque esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho da cruz. É a mensagem que o Senhor deixou para mim, para você, nessa noite. Passagem da cruz. Só existem dois caminhos, meu irmão. Não tem, eu tenho que falar isso para você nessa noite abertamente. Não sei se tem alguém aqui que nunca ouviu falar de Jesus. Só tem dois caminhos. Ou você está com Jesus ou você está ralado. Não tem, eu não posso falar outra coisa. Eu não posso mentir para você. Não adianta você ficar igual eu: não, quando eu estiver bonzinho eu vou para Jesus. Você nunca vai estar bonzinho. Você nunca vai impressionar Jesus. Você acha que eu estou pregando aqui, eu estou impressionando Jesus? Você acha que eu estou impressionando ele, irmão? Não. Você acha que quando você ora bastante você impressiona ele? Não. Você acha que quando você jejua muito você está impressionando Jesus? Não. A gente só ora e só prega porque o Espírito dele está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós só estamos de pé por causa do Espírito que nos fortalece, que nos impulsiona a orar, a pregar, a falar de Jesus. Você quer fazer um teste? Se desvia um pouquinho aí, 2 meses você vai ver se você consegue pregar, se você consegue orar. Faz um teste para você ver. Daqui 3 meses você vem para o culto e começa a voltar a fazer tudo que você fazia. Quero ver se você consegue dobrar o seu joelho e orar. Quero ver se você consegue jejuar. Porque nós somos dependentes do Espírito Santo. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Em João 14 fala que ele está conosco todos os dias da nossa vida. Não é assim? Ele que nos sustenta. Ele coloca a palavra na nossa boca. Ele faz nos lembrar da palavra. Ele nos impulsiona a orar, nos fortalece, coloca a verdade na nossa boca, nos purifica, tira todo o vício, cura o câncer, cura a mentira, cura a fofoca. Esse é Jesus. Ele é maravilhoso. Então vamos lá, ele está no centro, porque ele é o centro da minha, da tua vida, da tua salvação. E só tem um caminho: ou você aceita, ou você não aceita. Não adianta. Ou você se entrega verdadeiramente para Jesus, vira um crente de verdade, ou não tem esperança para a tua vida. Ou você se aparta do pecado, ou não tem esperança para a tua vida. Ou transforma o seu caráter, ou não há esperança para a tua vida. Mas pastor, como é que eu transformo meu caráter? Lembra da água? Fica embaixo da água da vida. Mas como que eu faço isso, pastor? Jejum, oração, palavra, culto, adoração, jejum, palavra, culto, adoração, jejum. É isso, irmão. É ficar direto batendo na água ali, ó. Aí você fala: mas por que tem que ir no culto? Vista de terça, de quinta, de domingo? Meu irmão, aqui é o quartel-general. Aqui é quem está se fortalecendo para ir lá e lutar lá fora. Agora, o que você tem feito lá fora?
Qual o testemunho que você tem dado, eu e você? Testemunho da cruz? Ou quando afronta você, em vez de você falar, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, você dá uma rasteira na pessoa. Você ora para Deus matar ela. Você picha maldição nela. Ou você fala, esse incircunciso aí, esse cão dos infernos, o que tem saído da tua boca e da minha boca? Palavras de bênção ou palavras de maldição? Será que nós temos abençoado as pessoas lá fora? Aqueles que nos afrontam, irmão. Porque é fácil ser amigo da bispa. É fácil orar pela bispa. É fácil orar por você, irmão, você orar por mim. Agora eu quero você orar por aquele que te humilha, aquele que te ofende, aquele que te engana. Foi isso que Jesus fez na cruz. Por isso aqui lá nós estamos dizendo, meu Deus do céu, esse homem aqui não é desse planeta não. Esse é o caráter de Jesus. Esse tem que ser o meu e o seu caráter. Ainda que venha nos afrontar, irmão, nós temos que abaixar a cabeça e orar. Fala, Senhor, entra com providência. Senhor, cura essa pessoa. Senhor, transforma essa pessoa. Senhor, se revela para ela. Senhor, mostra a verdade para ela. É isso que é pregar o Evangelho a todo tempo e fora de tempo. E agora eu vou encerrar. Na cruz tem 3 bênçãos para mim e para você. 3 bênçãos você vai guardar e vai levar para casa pro resto da tua vida. Guarda isso e nunca mais se esqueça. Quando você olhar aquela cruz, você vai falar, opa, peraí, tem 3 bênçãos para mim. Primeira bênção que tem na cruz, expiação. Eita, pastor, que palavra feia é essa? Meu Deus do céu. Expiação, porque na cruz foi expiou o nosso pecado. Pastor, o que é expiou o pecado? Cumpriu a pena. Cumprimento de pena, pode no dicionário olhar. Expiação, cumprimento de pena. Por quê? Porque aquela cruz que era minha, ele morreu no meu e no seu lugar. Então a primeira bênção é a bênção da expiação, ou morte substitutiva, aquele que morreu por mim e por você. Isso é lindo, irmão. Não, já pensou nós tomando chicotada, carregando a cruz, irmão, e sendo crucificado, e ficando 6 horas agonizando? E não pior que isso, não é só morrer a carne, morrer no espírito. Primeira bênção da cruz, expiação. Segunda bênção da cruz, irmão, reconciliação. Não fala que quando ele morreu o véu se rasga? Que véu é que se rasgou? Do tabernáculo. Vamos voltar para o tabernáculo? O tabernáculo onde ficava a arca da aliança, que era no meio do povo de Israel, que era a presença de Deus. O povo tinha acesso à arca e à presença? Não. Só o sacerdote uma vez por ano. E quando ele morreu ali, o véu se rasgou de cima a baixo. Ou seja, nós temos livre acesso a ele. Eu não preciso mais de ninguém. Eu tenho acesso direto a ele. Esse é o ministério da reconciliação. Porque a partir daquele momento da cruz, da morte de cruz, que eu aceitei Jesus, o Espírito de Deus se apossou da minha vida. E agora eu falo com ele toda hora. Você pode falar com ele toda hora. Trabalhando no carro, dormindo, lavando louça, viajando. A todo momento você tem acesso a ele. Primeiro, expiação. Segundo, reconciliação. E terceiro, salvação. É lindo demais isso. Ele expiou o meu pecado e morreu no meu lugar. Ele morreu no meu lugar, eu estou limpo, irmão. Como eu estou limpo, eu não preciso mais de ninguém para falar com Deus. Eu estou com as vestes brancas, eu tenho acesso direto ao Pai. E além disso, Ele me deu a vida eterna através da vida. Tem bênção para mim e para a tua vida. Expiação, reconciliação e salvação. Esse é o Evangelho da cruz. Que lado que você vai ficar, meu irmão, nessa noite? Você vai ficar do lado daquele que aceita, daquele que entende, que se você acessar essa verdade, você vai participar de todas as bênçãos que o Testamento lhe oferece. Não é assim? E esse Testamento me oferece isso: expiação, reconciliação e salvação. E a partir do momento que eu acessei, eu tenho direito. Quantos têm direito aqui? Salvação. Quantos têm direito à expiação? E quantos têm direito a acesso ao Pai? Talvez você está aqui pela primeira vez e não tinha ouvido falar assim da mensagem da cruz. Só tem 2 caminhos. E se você ainda não escolheu nenhum, eu convido você a erguer tua mão e vir aqui na frente e ficar do lado daquele que salva. Aceitar aquele que salva. Ah, mas não importa como você está. Vem do jeito que você está, porque você vai ser transformado. Se você está sujo, você vai ficar limpinho aqui, ó, com essa água cristalina. Ele quer te limpar, Ele quer te purificar. Ele quer te livrar de todos os vícios que você tem. Ah, mas eu bebo, mas eu faço isso. Você pode vir, irmão. Eu sou a testemunha viva que Ele transforma.
Eu sou a testemunha viva que Ele liberta, que Ele restaura, que Ele te dá uma nova oportunidade. E eu queria te convidar mais uma vez essa noite. Se tem alguém que ainda não aceitou o sacrifício da cruz, você tem mais uma oportunidade nessa noite. Talvez seja a última, igual aquele ladrão. Um aceitou e outro rejeitou. Ou se você se desviou dos caminhos, já conhece a verdade, mas foi passear um pouquinho no mundão e não consegue voltar. Essa noite é a noite para você voltar, renovar a aliança com Cristo e voltar a ser participante das bênçãos que a cruz reserva. Tem alguém nessa noite? Eu só tenho mais um minuto, senão a pista me bate. Terminei no horário? Eu agradeço a rica oportunidade e as palmas do Senhor.